Bom dia, irmãos, graça e paz a todos. Amém. Vamos ficar de pé? Essa manhã bem fria, mas Deus nos aquece, nos anima. Vamos ler o Salmo 121. Salmo 121 que fala sobre proteção. Vamos orar, confiando que Deus vai continuar nos protegendo de todo mal. Salmo 121, nós estamos iniciando esse culto. Salmo 121. Salmo 121 diz assim, eu vou ler, os irmãos, por favor, acompanhem. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém? Esse texto aqui fala muito sobre proteção. Se você reparar aqui, umas 6, 7 vezes fala protetor, fala protegerá. Pois na verdade nós precisamos da proteção de Deus. Às vezes nós não sabemos os perigos que nós corremos, que nós podemos vir a correr. Nós temos que ser realistas, eu não estou sendo pessimista, mas realista. O mundo que a gente vive é um mundo mau, e muitas vezes coisas ruins podem estar à nossa volta. Mas nós podemos ficar com o nosso coração em paz, tranquilos, porque o Senhor nos protege de todo o mal, como diz várias vezes esse salmo. O Senhor está conosco. Então confie em Deus, não tema. Tenha paz no seu coração, confie que nada que venha contra você, que o inimigo queira contra a sua vida, contra a sua família, vai te atingir. Então fortaleça o seu coração essa manhã. Vamos orar, pedindo realmente que Deus continue nos protegendo e que dê paz ao nosso coração e que tenhamos um domingo bastante abençoado, recebendo tudo aquilo que Deus tem para nós. Baixe sua cabeça, vamos falar com Deus. Senhor meu Deus, nós te agradecemos por essa manhã. Mais um dia que o Senhor nos concede de vida. Te agradecemos porque o Senhor tem nos protegido de todo o mal. Nenhuma obra do inimigo tem nos destruído. Deus tem feito que nós venhamos a cair, ó Deus. Pois nós confiamos que o Senhor nos protege a cada dia, Deus. Nos protege no nosso levantar, nos protege quando nós dormimos, no nosso trabalho, nos protege em todos os lugares que nós venhamos a ter que ir durante o nosso dia a dia. O Senhor nos protege de todo o mal, toda palavra dita contra nós, toda armadilha do inimigo, toda tentação. Deus, nós te agradecemos porque o Senhor tem nos protegido. Eu peço que o Senhor nos dê paz ao nosso coração, que ninguém venha aqui temer qualquer desafio da vida, que ninguém venha temer nenhuma ameaça, Deus, mas que possamos fortalecer o nosso coração essa manhã, com a Tua palavra, com a comunhão com os irmãos, com os louvores, ó Deus, que o Senhor fala ao nosso coração, Deus. Também perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, tudo aquilo que nós fizemos que desagradou ao Senhor, que o Senhor venha, em nome de Jesus, nos limpar, ó Deus, de todo pecado, Deus, e tirar qualquer sentimento de culpa, que nenhum pecado venha causar tristeza ao nosso coração, pois nós confiamos que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, Deus. Abençoe a Tua igreja esse dia, abençoe a nossa comunhão, Deus, que o Espírito Santo esteja na direção das nossas vidas, abençoe as nossas famílias, Pai, abençoe, Deus, tudo aquilo que envolve a nossa vida, Deus. Nós queremos nos alegrar na Tua presença essa manhã, exaltar e glorificar o Teu nome, Deus, que nada venha impedir o nosso coração de prestarmos o perfeito louvor ao Senhor. Nós te agradecemos de coração por essa manhã, em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus, vamos louvar a Deus com louvor. Graça e paz a toda a igreja, amém? Nós vamos louvar ao Senhor nesse dia que Ele nos preparou para estarmos na casa dEle. Então eu gostaria que você ficasse de pé, como já está, e levantasse a sua voz para louvar e bendizer ao nome do Senhor, exaltado acima de todas as coisas. Exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome.
Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Aleluia, exaltado seja o nome do Senhor para sempre, amém? Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Sente alegria. E pode se assentar. Passar algumas comunicações para os irmãos essa manhã, né? Relembrando algumas coisas. Primeiro, comunicação. Lembrando os irmãos da Semana da Compaixão, né? Para você continuar fazendo as suas doações de alimentos para cestas básicas. Também você pode fazer uma transferência para a nossa associação, né? Informar, para nós sabermos que o valor tem que ser direcionado para isso, para famílias continuarem sendo abençoadas, né? Os irmãos já sabem, mas algumas famílias da igreja, algumas famílias da nossa comunidade, algumas pessoas que passam aqui na igreja, têm recebido esses alimentos. Nós temos que continuar firmes, pois muitas pessoas continuam precisando. Então, não esqueça da Semana da Compaixão. O outro aviso é sobre o aniversário da nossa igreja, né? Temos tido várias atividades, né? Ontem, inclusive, tivemos uma atividade muito boa dos jovens e dos adolescentes, né? Tivemos muitos jovens, alguns de outras igrejas, alguns aceitaram Jesus, né? Quando o pregador fez o apelo, né? Então, isso é muito importante, né? Nossa igreja continuar firme em todas as áreas, todas as faixas etárias. E hoje, de forma especial, hoje domingo à noite, será conosco o grupo Concerto, tá bom? Então, no culto da hoje à noite às 18h30, então, venha, participe, esteja conosco, vamos continuar agradecendo a Deus pelo aniversário da nossa igreja aqui em Vila Diva. Com certeza, hoje também será uma grande bênção, assim como tem sido todas as programações que nós temos tido durante esse mês. Também falando em aniversário da igreja, essa semana é a nossa semana de oração e de jejum, né? Todos os dias à noite. Nós estávamos conversando, vamos fazer da seguinte forma: vamos fazer presencial na terça e na quinta à noite, essa semana, tá? Na segunda, na quarta e na sexta, será feito de forma online. Então, você acompanhe, o pastor Rodrigo colocará no grupo da igreja, né? Depois também, então, na segunda, quarta e sexta será online, né? Nós já temos, por exemplo, quarta-feira já tem um culto online, sexta-feira tem um culto de oração, então será na segunda, quarta e sexta online. Agora, aqui da igreja à noite, será na terça e na quinta-feira, a partir das 19h30, nossa reunião de oração, de jejum, mas com essa ênfase no aniversário de nossa igreja, como já tem sido anunciado, tá? Então, você que puder, venha na terça e na quinta à noite, e nos outros dias se acompanhe de onde você estiver, na sua casa. Também, nessa comemoração de aniversário da nossa igreja, no próximo domingo teremos batismo nas águas e também estaremos recebendo novos membros. Também é uma festa para a igreja. Acho que é uma das coisas mais alegres do coração da igreja, com novas pessoas chegando, pessoas que aceitaram Jesus, passando pelas águas de batismo, e irmãos também se achegando aqui como membros, né? Ou seja, a nossa igreja está crescendo espiritualmente, numericamente, e sem dúvida, eu considero que é uma das coisas mais alegres da igreja, quando recebemos novas pessoas, quando pessoas são batizadas. Então, próximo domingo, culto da noite, teremos esse momento de grande alegria para todos nós, né? Os irmãos vão estar conhecendo, tanto quem vai ser batizado, quanto as novas pessoas serão apresentadas no próximo domingo. Também, continuando na ênfase do aniversário da nossa igreja, relembrando os irmãos da nossa oferta de amor, né? A oferta de amor aqui, o valor sugerido é de R$71, porque a nossa igreja está fazendo 71 anos. Os irmãos que estão há mais tempo lembram, cada ano, sempre o valor sugerido é o aniversário da igreja. Então, nossa igreja já está fazendo 71 anos, então, dessa oferta de amor, para estar abençoando a nossa igreja e também com forma de agradecer. Se você está aqui, com certeza você é bastante abençoado de fazer parte da Igreja Batista em Vila Diva. Então, é uma oferta de amor ao nosso Deus. Então, todos esses avisos aqui, os irmãos percebem que a maior parte tem a ênfase no aniversário da nossa igreja, em Vila Diva. Falando em oferta, vamos contribuir agora com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Eu vou ler lá o Mateus 6, do versículo 19 ao versículo 21, que diz assim:
Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros dos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Ou seja, esse texto está dizendo que nós temos que ter o nosso coração primeiramente em Deus, né? Temos que investir primeiramente nas coisas de Deus. Que aqui, resumindo aqui, a gente entende que tudo que é desse mundo é passageiro. Então, se você investir a sua vida, os seus bens, apenas nas coisas desse mundo, um dia vai acabar, né? São coisas que se passam, mas tudo que você investe no reino de Deus é algo eterno, que vai abençoar pessoas para sempre, por toda a eternidade. Você entrega a oferta, o dízimo, a igreja continua crescendo. Com esse trabalho, muitas pessoas vão aceitar Jesus, vão ter a vida eterna. Então, você percebe que as coisas de Deus são coisas eternas. As coisas desse mundo são coisas passageiras. Por isso que nós temos que investir nas coisas do céu, pensar em termos tesouros espirituais, termos tesouros que vão para toda a eternidade. Então, esse é o sentido dos dízimos e das ofertas. Vamos orar agradecendo por esse momento, né? Você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta. Enquanto estivermos cantando, você pode ofertar. Ou também alguns irmãos têm feito as suas transferências. Vamos, antes de entregar, vamos agradecer já por esse momento, pelas ofertas, pelos dízimos, e pedir que Deus continue abençoando a nossa vida financeira também, nossa vida profissional. Baixe sua cabeça, vamos orar também. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer, ó Deus, pelos dízimos, pelas ofertas, pelos irmãos que têm sido abençoados com o seu trabalho, com os seus bens materiais, e que obedecendo a Deus em primeiro lugar, mas também com amor do coração, têm entregue o seu dízimo e a sua oferta. Aqueles que entregam aqui, aqueles que têm feito as suas transferências bancárias, eu peço que o Senhor abençoe e multiplique sobre a vida de cada um, Deus, segundo a sua vontade, Deus. Também eu peço que, se alguém estiver com dificuldade nessa área, por desemprego, problemas no seu serviço, alguma questão judicial, eu peço que, em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha abrir a porta, venha resolver essa situação, para que essa pessoa também, esse irmão, esse parente nosso, também possa ser abençoado financeiramente, Deus, e possa também ofertar com alegria, Deus, na casa do Senhor, Deus. Eu peço que o Senhor multiplique esses bens sobre a nossa igreja, continue dando sabedoria e administração, para que nós possamos administrar da melhor forma possível, Deus, e que o Teu reino possa crescer, ó Deus, em todos os sentidos, que nós possamos cumprir nossas obrigações, mas que principalmente possamos ter as condições de anunciar a Tua palavra a todas as pessoas que precisam. Por isso nós consagramos esse momento em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos? Também as irmãs da intercessão estarão aqui junto ao gasofilácio. Você que tem o seu pedido de oração, pode estar entregando para elas, que estaremos orando durante a semana. Você que tem o seu dízimo e a sua oferta, pode estar consagrando a Deus nesse momento. Mais uma vez, quão grande
Nosso Deus é grande. Cantarei quão grande é o meu Deus, E todos hão de ver quão grande é quão grande o é o meu Deus. Amém. Vamos orar, aproveitar que nós estamos nesse ambiente de adoração. Os irmãos podem continuar cantando, tá bom? Irmão Ronaldo, por favor, vem aqui interceder, orar pelos pedidos que foram entregues também, né? Aqui na cestinha, porque nós sempre estamos orando, né, diariamente pela vida da igreja, dos irmãos, e com certeza muitos milagres têm acontecido. De terça-feira, no culto da oração, Manhã com Deus, nós temos ouvido muitos testemunhos daquilo que Deus tem feito na vida dos irmãos, pedidos que muitas vezes os irmãos fazem, né? E lá na outra semana já estão testemunhando do milagre, da bondade de Deus. E nós precisamos crer, né, nesse Deus que é grande, que nós acabamos de cantar. Eu lembrei daquele versículo que diz: os céus declaram a glória de Deus. Olha só, os céus declaram a glória de Deus, as maravilhas de Deus. Hoje está frio, pode ser que amanhã continue frio, mas amanhã pode fazer calor. É Deus que comanda todas as coisas, inclusive os detalhes de nossas vidas. Então vamos orar, queridos. Talvez você traga nessa manhã algum pedido de oração. Então vamos colocar na mão do Senhor, né? Acreditar que Ele está vendo cada um de nós, nossa família, nossas necessidades. E com certeza Deus, Ele vai agir em nosso favor, né? Vamos orar. Amém. Os irmãos puderem dobrar vossos joelhos, vamos estar posicionando-nos em oração, amém? Senhor Deus, ao Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor, meu Deus, agradeço ao Senhor, meu Deus. Agradeço ao Senhor por esse momento, agradeço ao Senhor por ter essa oportunidade mais uma vez diante do Senhor, em estarmos nos dirigindo ao Senhor, o Deus único e verdadeiro sobre as nossas vidas. Fiel tem sido o Senhor, misericordioso és o Senhor, bondoso és o Senhor para conosco, Senhor. Seja o Senhor para com a tua igreja, Senhor, a qual tem se mantido aqui mediante o poder advindo do Senhor sobre ela, Senhor. Seja o Senhor, meu Deus, sobre a tua membresia, toda a membresia que compõe a tua igreja, desde o maior ao menor, Senhor. Seja o Senhor acobertando, guardando, livrando, protegendo, Senhor. Proteja de todo intento do adversário, toda tentação, todo laço, todo embaraço, Senhor. Desfaz agora aqueles que porventura assim se encontram, Senhor. Também, Senhor, peço ao Senhor para com o pastor Rodrigo Capusco, que aqui está, Senhor, para com o pastor Ricardo, que aqui está também. Seja o Senhor acobertando esses homens, Senhor. Acoberta, fortaleça-os, direciona e continue capacitando, como assim o Senhor tem feito, mediante o chamado que o Senhor tem sobre a vida de cada um deles. Peço ao Senhor para com seus familiares também, Senhor. Guarda-os, proteja-os, livra-os, porque são alvos do adversário, Senhor. São alvos de Satanás, Senhor. E peço ao Senhor a cobertura mediante o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário, Senhor, a qual professamos a nossa fé, Senhor. Seja o Senhor para com a Carol, seja o Senhor para com a Luciene também, que se encontram nos momentos difíceis, delicados, Senhor, mas creio no Senhor para fazer-se presente diante da situação das tuas filhas, Senhor. Toma em tuas mãos, Senhor. Seja o Senhor ali restaurando, seja o Senhor cuidando, seja o Senhor protegendo, livrando. Mediante também os pedidos que são depositados aqui diante do Senhor, meu Deus. Todos os pedidos ao qual o Senhor tem se feito presente, e agradeço ao Senhor pelos feitos do Senhor, meu Deus. Agradeço ao Senhor porque o que poderemos fazer nós
Quem somos nós, Senhor, senão o Senhor para fazer? Por isso clamamos ao Senhor e estamos aqui depositando a nossa confiança unicamente no Senhor, esperando pelo Senhor, meu Deus. Quando muitas das vezes a medicina já desengana, já não tem mais o que fazer, já chegou no seu limite, Senhor. Mas a última palavra vem dos lábios do Senhor, meu Deus. Peço ao Senhor, meu Deus, entra com providência diante dessas situações, reverta as situações, opera um milagre como o Senhor tem operado, mesmo ainda em nossos dias, a qual muitos não creem mais nos milagres advindos do Senhor, mas nós estamos aqui prostrados diante do Senhor, porque cremos no milagre, porque o Senhor não mudou e não mudarás, continuará sendo o Deus de eternidade a eternidade, como diz a tua palavra, Senhor. Faça-se presente também para com a Vila Diva, os visitantes, Senhor, que tem se achegado à tua igreja, Senhor, para com os vizinhos da direita, da esquerda, de frente, de trás. Toma essa região em tuas mãos, Senhor. Muda todo esse quadro, Senhor, a qual os noticiários relatam para nós das perversidades existentes aí, Senhor. E só o amor advindo do Senhor, só o Senhor para mudar essa situação diante da nossa necessidade, diante da sociedade, Senhor. Seja o Senhor se fazendo presente assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Amém. Aplauda ao Senhor, queridos irmãos. Obrigado, equipe de louvor. Que Deus abençoe suas vidas, viu? Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 25. Para nós darmos sequência nessa série, né, de estudos no livro de Atos dos Apóstolos. Estamos aí caminhando nesse livro, passeando nesse livro, capítulo por capítulo, todos os domingos pela manhã. E hoje nós vamos ver o capítulo 25. Estamos chegando no final, hein? Capítulo 25 diz assim: 3 dias depois de chegar à província, Festo subiu a Cesareia para Jerusalém, onde os chefes dos sacerdotes e os judeus mais importantes compareceram diante dele, apresentando as acusações contra Paulo. Pediram a Festo o favor de transferir Paulo para Jerusalém, contra os interesses do próprio Paulo, pois estavam preparando uma emboscada para matá-lo no caminho. Festo respondeu: Paulo está preso em Cesareia, e eu mesmo vou para lá em breve. Desçam comigo alguns dos seus líderes e apresentem ali as acusações que têm contra esse homem, se realmente ele fez algo de errado. Tendo passado com eles 8 a 10 dias, desceu para Cesareia e no dia seguinte convocou o tribunal e ordenou que Paulo fosse trazido perante ele. Quando Paulo apareceu, os judeus que tinham chegado de Jerusalém se aglomeraram ao seu redor, fazendo contra ele muitas e graves acusações que não podiam provar. Então Paulo fez sua defesa. Nada fiz de errado contra a lei dos judeus, contra o templo ou contra César. Festo, querendo prestar um favor aos judeus, perguntou a Paulo: você está disposto a ir a Jerusalém e ali ser julgado diante de mim acerca dessas acusações? Paulo respondeu: estou agora diante do tribunal de César, onde devo ser julgado. Não fiz nenhum mal aos judeus, como bem sabes. Se de fato sou culpado de ter feito algo que mereça a pena de morte, não me recuso a morrer. Mas, se as acusações feitas contra mim por estes judeus não são verdadeiras, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Apelo para César.
Depois de ter consultado seus conselheiros, Festo declarou: você apelou para César irá. Alguns dias depois, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia para saudar Festo. Visto que estavam passando muitos dias ali, Festo explicou o caso de Paulo ao rei. Há aqui um homem que Félix deixou preso. Quando fui a Jerusalém, os chefes dos sacerdotes e os líderes dos judeus fizeram acusações contra ele, pedindo que fosse condenado. Eu lhes disse que não é costume romano condenar ninguém antes que ele se defronte pessoalmente com seus acusadores e tenha a oportunidade de se defender das acusações que lhe fazem. Vindo eles comigo para cá, não retardei o caso. Convoquei o tribunal no dia seguinte e ordenei que o homem fosse apresentado. Quando seus acusadores se levantaram para falar, não o acusaram de nenhum dos crimes que eu esperava. Ao contrário, tinham alguns pontos de divergências com ele acerca de sua própria religião e de um certo Jesus já morto, o qual Paulo insiste que está vivo. Fiquei sem saber como investigar tais assuntos. Por isso, perguntei-lhe se ele estaria disposto a ir para Jerusalém e ser julgado ali acerca dessas acusações. Apelando Paulo para que fosse guardado até a decisão do imperador, ordenei que ficasse sob custódia até que eu pudesse enviá-lo a César. Então Agripa disse a Festo: eu também gostaria de ouvir este homem. Ele respondeu: amanhã ouvirás. No dia seguinte, Agripa e Berenice vieram com grande pompa e entraram na sala de audiências com os altos oficiais e os homens importantes da cidade. Por ordem de Festo, Paulo foi trazido. Então Festo disse: ó rei Agripa, e todos os senhores aqui presentes conosco, vejam este homem. Toda a comunidade judaica me fez petições a respeito dele em Jerusalém, aqui em Cesareia, gritando que ele não deveria mais viver. Mas verifiquei que ele nada fez que mereça a pena de morte. Todavia, porque apelou para o imperador, decidi enviá-lo a Roma. No entanto, não tenho nada definido a respeito dele para escrever a sua majestade. Por isso, eu o trouxe diante dos senhores, e especialmente diante de ti, rei Agripa, de forma que, feita esta investigação, eu tenha algo que descrever. Pois não me parece razoável enviar um preso sem especificar as acusações contra ele. Amém, irmãos? Pode se assentar. Tem texto que, se a gente não lê pausadamente, né, respeitando aí as pontuações, fica um pouco confuso, mas com certeza, se na sequência aqui da leitura, os irmãos talvez perderam alguma informação, nós vamos pensar sobre isso. E justamente falando sobre evidências de uma vida transformada. Os irmãos sabem, e quem está acompanhando já alguns domingos, por causa do capítulos, né, do livro de Atos, nós vemos que os judeus, eles estavam atacando o apóstolo Paulo, eles estavam julgando, criticando, acusando falsamente, como diz uma das expressões aqui, se eu não me engano, no capítulo 24, estava dizendo que os judeus, eles estavam acusando falsamente o apóstolo Paulo. Ou seja, as pessoas daquela época viram em Paulo alguma coisa que ele não estava agindo corretamente e, por conta disso, começaram a criticá-lo, começaram a acusar e julgar o apóstolo Paulo pelo fato dele estar pregando o evangelho. E é interessante que a vida toda do apóstolo Paulo
foi sempre assim, sempre pregando o evangelho, sempre falando, né, do que Jesus tinha feito na vida dele. Os irmãos sabem muito bem que o apóstolo Paulo foi uma das pessoas do Novo Testamento que conversou com Jesus, né? Nós não vemos outras pessoas, personagens bíblicos, que têm aquele momento, principalmente na sua conversão, quando Jesus diz para ele: Saulo, Saulo, por que vocês me perseguem? E aí ele teve aquele seu momento de conversão, de transformação de vida. E a gente vai vendo, né, nessa caminhada do apóstolo Paulo, toda essa sua jornada de mudança, aonde ele simplesmente perseguia os cristãos, mas agora ele estava sendo perseguido. Veja só como mudou a situação. Paulo, ele prendia, ele tinha autorização do governo para perseguir os cristãos, prender os cristãos, maltratar os cristãos, só que agora mudou a situação. O apóstolo Paulo, então ele é preso, né? A gente está vendo, né, toda essa situação nos últimos domingos. Paulo, ele é preso, ele é maltratado, ele é perseguido, né, de várias formas. E Deus vai trabalhando na vida dele de uma forma fantástica. Eu lendo esses textos aqui, né, do apóstolo Paulo, eu vejo como Deus, ele atua na vida dos seus servos. Mas o que vale ressaltar, irmãos, para a gente pensar, é que, às vezes, algumas pessoas pensam que por elas se converterem, nada de ruim irá acontecer na vida delas. Não sei se você já conversou com pessoas assim, né? Não sei se, de repente, você pensou dessa forma lá no passado, e você, agora eu aceitei Jesus, e agora a minha vida está tranquila, está maravilhosa, vai ser um mar de rosas, e aquela coisa toda. Muito pelo contrário. A vida do apóstolo Paulo, ela mostra que realmente o verdadeiro cristão, ele vai sofrer perseguições. Aquele que deseja viver na presença de Deus, aquele que quer fazer a vontade de Deus, de alguma forma, em algum momento da sua vida, da sua história, ela vai ser perseguida. Ela vai ser acusada. E talvez não seja hoje no Brasil, né, o ponto, a chegar o ponto das pessoas serem presas por causa do Evangelho. Mas muitas pessoas são julgadas por causa do Evangelho. Às vezes, de repente, você lá no seu trabalho, ou até mesmo em casa, né, pessoas próximas sua, da família, às vezes julga você pelo fato de você ser um cristão, de você estar indo na igreja. Eu já ouvi, me deparei com várias colocações de irmãs, principalmente, que às vezes o marido não é cristão, e às vezes eles não entendem essa dinâmica, né, da nossa vida na igreja, de estarmos servindo a Deus no ministério, em alguma programação. E às vezes a pessoa que ela não é cristã, ela não entende essa dinâmica da vida cristã. E aí ela vai criticar, ela vai julgar, mas de novo na igreja? Eu não sei você, mas quando eu me converti na minha adolescência, eu ficava mais na rua do que em casa, aquela coisa, né, que podia antigamente ficar na rua. Hoje, se você ficar na rua, é complicado, né? Levam seu celular, você é roubado, até leva um tiro aí, sem saber de onde veio. Mas antigamente, as pessoas, não tão velhas, mas alguns anos atrás, a gente conseguia ficar na rua, brincando, né? A minha rua, antes de ser asfaltada, era rua de terra, a gente brincava com a molecada lá, os nossos vizinhos, jogava bola, sábado e domingo amanhecia o dia na rua, chegava em casa, né, 6 horas da tarde, 8 horas da noite. Quando tinha horário de verão, então, meu Deus, entrava 9 horas da noite em casa. Antigamente a gente podia fazer isso, né? Hoje está difícil, a gente tem que já sair de casa olhando assim para todos os lados, quem se aproxima da gente, né? E algumas pessoas estão voltando a usar máscara.
A gente fica até com dúvida quem está perto da gente, mas vai fazer o quê? Mas aqui no Brasil, irmãos, a gente não tem esse tipo de perseguição como existe em outros países. A gente, aqui no Brasil, é um povo muito abençoado, muito feliz, e você pode se sentir privilegiado de estar numa igreja de portas abertas, e você pode adorar a Deus com música, ouvir uma palavra aqui, né, uma ministração tranquilamente, porque em outros países não existe templo aberto assim, desse jeito. Mas, independente se existem igrejas abertas ou fechadas em alguns países, onde os cristãos são perseguidos, a perseguição, ela existe, pelo fato de você ser cristão, pelo fato de você querer se dedicar mais na causa de Deus. Como eu disse, às vezes a pessoa chega para você e fala assim, mas de novo na igreja? E tem cristãos que às vezes até se constrangem, né? Fala, de novo. Quando eu me converti, a minha vida passou a ser igreja. Eu me recordo, alguns irmãos aqui vai lembrar dele, irmão Leonildo. Quem lembra dele? Irmão Leonildo era membro dessa igreja há muitos anos atrás. Nem sei onde ele está, vocês sabem onde ele... Não? E foi uma grande bênção na minha vida. Porque quando eu me converti, esse homem falou assim, agora você vai evangelizar comigo. E aí ele fazia olha só, irmãos. Mas eu louvo a Deus por isso. Ele fazia eu vir aqui, depois do culto da manhã, 1h30 da tarde, na porta da igreja para a gente evangelizar. E a gente ia evangelizar o bairro, a gente ia lá para Guarulhos, evangelizar, falar do amor de Deus, pregar o evangelho. E tudo isso, né, a gente vê, pelo menos, eu estou contando um pouquinho da minha história, mas você também tem, claro, momentos da sua história que demonstram que você se converteu. E a gente, na nossa caminhada, precisamos identificar, né, evidências da nossa conversão. Porque a palavra de Deus, ela diz que as coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Que nós somos uma nova criação. Essas são palavras do apóstolo Paulo. E a gente vê no apóstolo Paulo que realmente ele teve essas evidências de mudança de vida. É claro que na nossa jornada, na nossa trajetória inteira de vida cristã, nós vamos precisar, né, ser moldado por Deus, ser transformado pelo Senhor, mas a gente consegue identificar, a gente vê que realmente uma pessoa ela é convertida. Infelizmente, hoje, está difícil, em algumas ocasiões, você identificar quem é cristão ou não. Quando você olha, principalmente nas celebridades, na televisão, você vê aí, né, você vê lá uma notícia, esse artista virou crente, mas ele não mudou o comportamento nenhum dele. Eu não estou julgando ninguém aqui, né? Quem sou eu para julgar? Não estou aqui para medir, não sou termômetro de ninguém. Mas a gente precisa ter alguma evidência da nossa vida de que aquela pessoa ela foi transformada, que algo aconteceu na vida dela. E uma das coisas, para a gente ter uma consciência bem realista da vida cristã, é a perseguição. A gente tem que ter essa visão, essa consciência real, verdadeira. Porque senão a pessoa começa a ser perseguida no trabalho ou em casa, aí ela fala, nossa, parece que eu virei crente e as coisas pioraram. De certa forma, vai piorar. Vai piorar aqui na terra, mas vai melhorar na eternidade. Amém, irmãos? A gente perde aqui para ganhar o céu. A gente não pode se esquecer disso, porque aqui nessa terra não é o céu. Então você vai ser perseguido, você vai ser acusado, vão falar mal de você. Aí eu acho engraçado alguns cristãos que fazem de vítima, né? Ai, olha isso e aquilo. Não. A palavra de Deus, ela nos dá um versículo
muito, mas muito importante, que nos dá base para essa grande realidade, meus irmãos, de perseguição, de vida cristã, que está em 1 Pedro capítulo 4. Se você, por favor, abra aí sua Bíblia, 1 Pedro capítulo 4. E olha só o que está dizendo esse texto. Primeiro livro de Pedro, capítulo 4. Verso 12 até o 16. Diz assim: amados, não se surpreendam, olha aí, já está falando, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhe tivesse acontecendo. Olha isso. Mas se alegrem-se, à medida que participarem dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Amém, irmãos? Olha para cá, por favor. Olha só esse texto que nos dá a base de que se você é um cristão, não estou falando daquele que é convencido, né? Porque existe muito convencido na igreja que acha que é convertido. Né? Então, assim, se você é um convertido, se você é um cristão, você vai sofrer perseguição. Você vai sofrer nessa terra. Só olhar para os discípulos como eles foram perseguidos, como eles foram mortos. Porque algumas pessoas, né, que pregam aí a doutrina da prosperidade, saiu até um artigo aí, que a convenção repudiou, né, essa doutrina da prosperidade. Mas o que acontece? Às vezes as igrejas elas pregam um ensino errôneo, dizendo, né, que você tem que viver o bom e do melhor aqui. Sim, eu acredito que a gente tem momentos na nossa vida, né, que a gente vive momentos bons, agradáveis. A gente tem que conquistar o melhor para a nossa família, claro, né, obviamente. Mas a gente também tem que ter a consciência que se você é um cristão, estou falando no sentido espiritual, não material. Se você é um verdadeiro cristão, você vai ser perseguido. Mas isso não é motivo de entristecimento, mas é motivo de alegria. Porque você acabou de acompanhar, né, a leitura diz assim, se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês. Felizes somos nós, que somos perseguidos, insultados, julgados, criticados pela mão dos homens, né? Assim como o apóstolo Paulo foi. E essa era a evidência de que esse homem, ele era um verdadeiro cristão. Porque eu fico pensando assim, sabe, de tudo que o apóstolo Paulo passou na sua vida, ele poderia em algum momento dizer assim, eu vou abrir mão, eu não sabe, tá tudo piorando na minha vida, para que eu vou seguir em frente? Por que eu vou continuar pregando o Evangelho? Por que eu vou continuar, sabe, ser um discípulo de Jesus? Aquele homem, pelas coisas que ele passou, meus irmãos, era um homem que tinha, não todo o direito, mas ele poderia dizer assim, olha, eu vou abandonar a causa de Cristo, porque a minha vida piorou. E a gente vê as evidências na vida desse homem, que ele era um cristão, porque mesmo com todos os seus problemas, com todas as perseguições, com todas, sabe, acusações, ele continuou firme na presença do Senhor. E o que nós tiramos como exemplo, meus irmãos, da vida do apóstolo Paulo, é justamente evidências que nós também temos que buscar na nossa vida.
Sabe, olhar para a nossa vida hoje, para o nosso coração, para a nossa caminhada, para a nossa jornada, e ver que se nada está acontecendo na nossa vida, então aí você tem que se preocupar. Se em algum momento na história, na linha da sua história, né, vamos dizer assim, na sua história, se em nenhum momento te perseguiram, se em nenhum momento te criticaram, se em nenhum momento julgaram você, então você tem que começar a se preocupar. Porque aqui esse texto diz, olha, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. E quem é, agora, né, inserindo essa questão também, que é importante detalhar, porque quem é que está infeliz com você, por você ser um bom cristão? É Deus? É o Espírito Santo? É o diabo. Vocês acham que o diabo ele vai incomodar quem mais? Quem se achega na presença de Deus, quem tem um coração quebrantado, quem busca a Deus em oração, quem lê a sua palavra para ter crescimento espiritual, ou aquele que não está nem aí com nada? Quem é que o diabo vai incomodar mais, meus irmãos? Né? Então, quem é que os judeus estavam incomodando aqui? Paulo. O apóstolo Paulo, que era um homem que realmente mostrou evidências da sua conversão, da sua mudança de vida, do seu caminhar com Deus. Aliás, né, também tem um outro detalhe que é importante ressaltar nesse texto, que independente de acusações, de perseguições, de sofrimentos, ou de qualquer outra coisa que alguém tente fazer contra nós, Deus tem os seus planos. Você não pode se esquecer disso. Que Deus, Ele tem os planos dele. E se Deus, e com certeza Deus, Ele tem planos para a sua vida, que eu preguei isso domingo passado, ouse sonhar, e Deus, Ele tem planos para você, então não se preocupe, porque as promessas de Deus vão se realizar na tua vida, amém, meus irmãos? Porque aqui nós só estamos vendo um ponto da história do apóstolo Paulo, mas depois você vai ver que o apóstolo Paulo, ele vai viajar para Roma. E o que é que Deus falou para o apóstolo Paulo? Paulo, quando Deus se apresentou ali ao lado de Paulo, tem um texto que fala isso, que Deus se colocou ao lado de Paulo e disse, coragem, porque você vai testemunhar de mim ainda em Roma. Então, o que é interessante a gente perceber, meus irmãos, né, na vida do apóstolo Paulo, é que mesmo com tudo isso que aconteceu na vida dele, os planos de Deus se cumpriram na vida dele. Com todo esse trajeto difícil que o apóstolo Paulo teve, Deus levou o apóstolo Paulo aonde ele deveria chegar. Por isso que ele foi chamado por Deus para ser o apóstolo dos gentios. Por quê? Porque ele tinha que chegar em lugares aonde, por exemplo, Pedro jamais chegaria. O apóstolo Paulo, ele era um cidadão romano, é por isso que você vê aí, nesses capítulos de Atos, que o governador que estava lá em Jerusalém, ele ficou apavorado quando simplesmente estavam acusando o apóstolo Paulo e prenderam ele sem julgar. Porque tinha uma lei naquela época que antes de prender, sem motivo, um cidadão romano tinha que ser julgado. Ele não podia ser preso. E eles erraram contra Paulo. Por quê? Eles primeiro prenderam. Aí depois chega um soldado lá, dizendo para o governador, falou, governador, deixa eu falar um negócio aqui para o senhor. Paulo, ele é cidadão romano. Aí o governador, ele fica apavorado, porque ele ia ser julgado pelo imperador, pelo rei. Veja, meus irmãos, às vezes para nós parece, o que isso se aplica na nossa vida, né? O que isso tem de relevância? Tem tudo de relevância. Porque a gente tem que olhar todo o contexto e toda a vida desse homem e ver que
ele passou situações, mas Deus foi cumprindo, né, a vontade dele na sua vida. E eu acredito que uma das coisas que nós mais queremos é que a vontade de Deus se faça na nossa vida. Seja ela fácil, seja ela complexa, seja ela como que for. O verdadeiro cristão, o homem de Deus, a mulher de Deus, ele deseja que a vontade de Deus se cumpra na sua vida. E aqui nesse caso, para o apóstolo Paulo não foi tão fácil, mas a gente tira exemplos da vida desse homem e vê que mesmo assim ele permaneceu o quê? Na presença de Deus, aproveitando todas as suas oportunidades. Aliás, era isso que Paulo fazia, né? Vocês lembram daquela história quando ele estava lá na cidade pregando e aí ele vê lá um altar e estava escrito o Deus desconhecido. Quer dizer, tinha milhares de deuses lá, milhares de altares lá. E aí quando Paulo olha, ele vê o Deus desconhecido. Ele falou, opa, é aqui que eu vou aproveitar essa oportunidade. E Paulo fazia isso, irmãos. Em todo momento. Porque ele sabia que a vida dele tinha sido transformada por Deus. E a gente vai vendo essas evidências. Para os irmãos terem uma ideia das evidências da vida do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo, ele escreveu, eu já disse isso, mas só para a gente relembrar. O apóstolo Paulo, ele escreveu uma das cartas mais lindas do Novo Testamento, sabe aonde? Numa prisão. Preso. Que carta é essa? Ele escreveu várias cartas na prisão, mas uma das que ressalta bastante, qual é? Que tem aquele versículo, vai para vocês lembrarem, tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses. Como um homem em sã consciência, preso, acusado e julgado injustamente, pode dizer isso? Ele talvez estaria escrevendo uma carta amarga, azeda, né? Palavras negativas. Não sei, né? Se fosse o nosso caso lá, a gente ia só reclamar, só murmurar. A gente ia fazer uma declaração. Eu estou sendo acusado injustamente, e porque essas pessoas, talvez muitos iriam dizer dessa forma. Mas Paulo, usado e evidências que tinha uma vida transformada, ele escreveu, tudo posso naquele que me fortalece, dentro de uma prisão. Qual era a chance do apóstolo Paulo ser livre? Nenhuma. Se não fosse Deus na vida dele, a gente já mostrou isso, né? Quem está vindo aos domingos de manhã, a gente vê isso, que Deus usou até mesmo o ímpio para tirar Paulo lá da prisão. Se não fosse Deus na vida dele, e é por isso que ele fala, meus irmãos, tudo posso naquele que me fortalece. Essas mesmas palavras dentro de uma prisão, vamos ser sinceros. O que você ia escrever? Se você tivesse um papel, uma caneta, vamos imaginar que aqui seria uma prisão. E aqui teria grades, né? Você está preso, não tem para onde você ir. Quais seriam as suas palavras? O que você ia escrever nessa carta? Quais seriam as evidências que mostraria que você é um verdadeiro cristão? Se mesmo Paulo, foi ele que escreveu, alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Sabe onde ele escreveu isso? Dentro de uma prisão. Ao contrário de alguns que diziam, eu não aguento estar aqui, né? Pense você, meus irmãos. Será que a gente tem demonstrado que nós somos verdadeiros cristãos? Isso não fica muito longe, não. Por exemplo, sabe, falando sobre perseguição, porque é o contexto, né, desses capítulos que a gente está vendo, cristãos que são perseguidos e mortos. Eles não abandonam a sua fé. Eles não abandonam. Eles são
como diz, né, eles são maltratados. E a gente vê, né, que coisas tão pequenas na vida de um cristão hoje faz ele abandonar a sua fé. Coisas tão, assim, irrelevantes faz a pessoa desistir da sua caminhada com Deus, faz ela abandonar as coisas do Senhor. Me desculpe, eu não sei você, eu fico pensando assim, será que é crente mesmo? Será que essa pessoa é convertida ou convencida? Será que ela tem uma vida realmente transformada por Deus? Porque quando a gente olha para Paulo, né, e de repente você pode falar assim, ah, pastor, mas Paulo é Paulo, né? A gente não pode se comparar com Paulo. Pode sim. Porque o mesmo Espírito Santo que estava em Paulo, está em nós. O mesmo Espírito que capacitou Davi, está em nós. O mesmo Espírito que capacitou Gideão e tantas outras pessoas, também está em nós. Né? E a gente não pode usar a desculpa, dizer, viver hoje como crente é difícil. A gente não pode usar argumentos como esse, irmãos. Por quê? Porque a gente vê que Paulo, mesmo em circunstâncias tão difíceis, ele permaneceu firme. E isso, para mim, é evidência de que ele era um homem convertido, um homem transformado por Deus. Agora, a grande pergunta que a gente encerra, né, que temos que fazer para nós pensarmos, será que realmente eu tenho uma vida transformada? E vida transformada, irmãos, também não quer dizer, sabe, aquelas pessoas que, eu não falto na igreja. Tem gente que não falta na igreja e não dá testemunho nenhum. Tem gente que, né, o certo é vir na igreja, não vão, aí é um outro contexto, né? Não vão comparar com quem vem, quem não vem. Mas eu estou dizendo assim, tem gente que, sabe, é tão religiosa, eu quero dizer isso, é tão religiosa, não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo, e muitas vezes na vida dela, é como Jesus chamou os fariseus, né, certa vez, que eles eram sepulcro caiados. Sabe o que é sepulcro caiado? Vai pesquisar um pouquinho para você ver. Lição de casa aí, né? O que é sepulcro caiado? Num ditado popular, e me perdoem a expressão, né? Fala que é pão bolorento, né? Como é que é essas coisas todas aí? Por dentro não presta, está podre. Precisa ter uma mudança, uma conversão. Algo que realmente Deus faça na vida dessa pessoa. Encerrando aqui, né, meus irmãos? Só para você ficar mais impressionado aqui com o apóstolo Paulo, olha só, eu coloquei aqui em cada capítulo o que aconteceu na vida dele, olha, rapidinho. Capítulo 14, ele foi apedrejado. Para muitos já falaram, não, eu fui apedrejado, então já vou desistir da minha vida cristã. Capítulo 14, ele foi apedrejado. 15, ele foi jogado na prisão. Capítulo 17, ele foi atacado lá em Tessalônica. As pessoas queriam partir ele no meio, você sabe disso. Eu li, na minha versão, diz que queriam partir ele no meio. Literalmente. Esquartejar ele. Já pensou? Capítulo 18, atacado e quase morto. 19, capítulo 19. Teve um tumulto lá e ele quase morreu. O pessoal pressionava tanto ele que, se não fosse o soldado tirar ele do meio, né, e fazer aquela escolta, ele ia morrer ali naquela hora. Capítulo 21, atacado no templo judaico, dentro do templo. Dentro do templo queriam atacar ele. E agora aqui, capítulo 23, né, até o 25, com planos de assassinar ele. Assassinar, meus irmãos. Olha só a que ponto chegaram, olha.
no verso 3, pediram a Festo o favor de transferir Paulo. Olha só a malícia das pessoas daquela época. Pediram para que ele fosse transportado para Jerusalém contra os interesses do próprio Paulo, pois estavam preparando uma emboscada para matá-lo no caminho. Estavam preparando uma cilada para o apóstolo Paulo e assassinar ele. E mesmo com tudo isso, irmãos, um homem que permaneceu firme na presença do Senhor. Vamos orar. Baixe a sua cabeça. E rapidamente, né? Quais são as evidências da nossa vida que demonstram que nós somos verdadeiros cristãos? Por causa do nosso tempo, nós não temos oportunidade de falar, mas há tantas coisas que a gente precisa avaliar no nosso coração, irmãos. Há tanta coisa. A perseguição aqui é só um contexto, porque é o texto que nós lemos. Mas nós temos que, ver se realmente nós temos uma vida transformada, se deixamos o velho homem para trás. As obras da carne, que eu me lembro agora, aonde, diz que ali as obras da carne é ciúmes, ódio, ira, rancor, mágoa, contenda, fofoca, intriga, maledicência. Quais são as evidências da nossa vida cristã? Será que a gente está produzindo mais obras da carne do que frutos do Espírito? Será que a gente demonstra mesmo que nós somos os verdadeiros cristãos? Para a gente pensar. Para a gente se consertar com Deus. Para a gente se arrepender, para a gente pedir perdão. Ou para a gente agradecer, porque em meio a tantas lutas e dificuldades, você está aí firme. Glória a Deus por isso. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que for fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então, nessa manhã, a gente tem várias coisas para se pensar e orar, falar com Deus. Será que a gente precisa mudar de posicionamento? Pedir, se arrepender, pedir perdão, ou continuar firme, ou pedir forças para Deus. Não sei qual a sua realidade, né? Mas a palavra aqui de Deus diz evidências de uma vida transformada. Deixa eu te dizer isso enquanto você ora, porque não tem jeito, irmãos. Falo isso com muito amor. Não dá para entrar no céu de qualquer jeito. Jesus não vai receber a gente de qualquer forma. A gente tem que, de tempos em tempos, parar para pensar: o que eu estou fazendo com a minha vida? Será que eu sou um verdadeiro cristão, como Deus quer que eu seja? Será que eu estou demonstrando evidências de uma vida transformada? Lá no céu não vai dar tempo para isso, não. O tempo é agora, é hoje. É aqui que você tem que testemunhar, é aqui que você tem que demonstrar evidências. Nós, querido Deus, em nome de Jesus, na Tua presença aqui estamos, Pai. E como nós temos aprendido nesses últimos capítulos na vida do apóstolo Paulo, que mesmo passando por tantas provações, tantas lutas, ele permaneceu firme nos propósitos do Senhor. Até mesmo quando ele foi preso, ele escreveu cartas do Novo Testamento dizendo: alegrai-vos, tudo posso naquele que me fortalece, orai sem cessar. Foram palavras que saíram de dentro de uma prisão. E hoje às vezes a gente tem até liberdade, e às vezes as pessoas abandonam
as coisas do Senhor, o reino de Deus, por coisas tão pequenas e mesquinhas, que às vezes não tem jeito, Pai. A gente pensar que essa pessoa não foi convertida, ela não foi transformada. E se porventura existe algo no nosso coração, nessa manhã, que precisa ser transformado pelo Senhor, que Teu Espírito Santo venha agir sobre nós, tirando do nosso coração todo o mundanismo, tudo aquilo que não Te agrada, Pai. Arrancando de nós, Pai, porque não adianta a gente se enganar, não adianta, sabe, metade da igreja se enganar, achar que vai para o céu e está indo para o inferno, por causa do seu comportamento, da sua postura aqui na terra. A gente precisa ser, sim, pessoas convertidas, pessoas tementes a Deus, pessoas que vão até o final, pessoas que, sabe, não desistem dessa caminhada cristã, Pai, não importa as lutas, porque nós queremos permanecer diante do Senhor e naquele grande dia receber a coroa da vida. Fortalece o nosso coração, Deus. Nos dá força para resistir às provações dessa terra, as tentações que muitas vezes são grandes. Nos dá força, Senhor, e perdoa os nossos pecados. Se porventura algum de nós deslizamos, caímos em algum pecado, Deus, limpa o nosso coração, porque a Tua palavra diz que nós devemos andar em santidade. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e renova em nós a nossa esperança, a nossa fé no Senhor. Abençoa cada um dos meus irmãos que estão aqui, todos nós, a Tua igreja, e que haja um despertamento nos nossos corações e juntos possamos caminhar na presença do Senhor até aquele grande dia que Jesus virá buscar a Tua igreja. Obrigado pela vida do apóstolo Paulo, que temos ele como referência de um homem de Deus, que serviu ao Senhor, e que nós também podemos querer viver como ele viveu. Nos ajuda para isso, Pai, nos dá força, pois nós queremos cumprir a Tua missão e continuar na Tua presença. Abençoa a Tua igreja agora, que vai continuar estudando a Tua palavra na escola bíblica dominical. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que agora o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e sempre. Amém. Irmãos, só lembrando que aqui no templo fica a sala dos adultos, tá bom? Lá no salão social nós temos a sala dos jovens, dos adolescentes e também da liderança, tá bom? Então, você que faz parte dessas classes, pode ir lá para o salão social e os adultos aqui na igreja. Deus abençoe, um ótimo domingo para todos. Fique na paz de Jesus.